Pronto, agora a gente responde tua dúvida. Quando é que um particular sendo punido vai ser poder de polícia, vai ser poder disciplinar? Mais uma vez, bora fazer desenho. Segue comigo. Seguindo para cá, deixa eu pegar logo outra página para a gente poder fazer um desenho bem grande sobre isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, depois eu volto para aquela, nem se incomodem. Então, quando na sua prova falar que um particular ele recebeu uma punição, a resposta da sua prova, como eu estava dizendo, vai ser diferente a depender do tipo de particular que ele trate. Porque a resposta da sua prova pode ser que essa punição venha a ser fruto do chamado poder disciplinar, ou essa punição daqui pode vir a ser fruto de um outro poder chamado de poder de polícia, que é o próximo poder que a gente vai estudar daqui a pouco. Poder disciplinar, poder de polícia. Vê o raciocínio. Nos dois está sendo punido um particular. Então, é um ponto em comum. Nos dois está existindo aqui uma punição ao particular. A diferença é a seguinte, ó. Se fala na sua prova que é um particular em geral, a resposta é poder de polícia. Se fala na sua prova que é um particular que possua algum vínculo com a administração, aí é poder disciplinar. Vínculo? Como assim vínculo, professora? Vou logo colocar os exemplos que caem na sua prova de vínculo. Vínculo por meio de participação em uma licitação. Vínculo mediante participação por celebração de um contrato administrativo. E vínculo mediante, esse é comum em provas de estilo FCC, de um aluno com a sua escola pública. De um aluno com a sua escola pública. Então, perceba que aqui o particular que vem a receber a punição, particular que está recebendo a punição, a resposta da tua prova pode vir a ser o tal do poder disciplinar, mas também pode ser outro, não é isso? Pode ser que venha a ser o tal do poder de polícia, poder disciplinar ou poder de polícia. Vamos devagarzinho para a gente poder entender isso daqui. E para entender bem, eu vou dar exemplos olhando para você. Vê o raciocínio. Imagina o seguinte, imagina que eu sou agente da vigilância sanitária. E a Aline tem um supermercado. Perceba que ela é polivalente, não é isso? Ela tem um supermercado. Aí eu sou da Anvisa, sou agente da vigilância sanitária e cheguei aqui para fiscalizar o supermercado dela. Estou aqui, ó, só olhando o supermercado dela, só olhando, só olhando. Quando eu percebi, tem aqui, ó, um monte de comida fora do prazo de validade. A gente está em julho de 2015, né? Essas comidas daqui, elas venceram mais ou menos em março de 2012, né? Ela simplesmente deu uma apagadinha, mudou ali e colocou a venda de novo. Cheguei no setor de carnes, as carnes estão um pouco verde, com os tapuru dentro. Estão percebendo o supermercado de Aline? Pronto. Eu, agente da vigilância sanitária, posso mandar interditar esse supermercado? Claro. Um supermercado que está vendendo comida de 2012 e carne com tapuru dentro, pelo amor de Deus. É claro que esse supermercado ele pode vir a ser interditado. Aí eu te pergunto, Aline, dona desse supermercado, e o supermercado é Aline, pessoa física, o supermercado, pessoa jurídica, estão recebendo punições, sim ou não? Estão recebendo punições. Essa punição é um particular? É. É um particular em geral ou um particular com vínculo com a administração? Em geral, essa punição é fruto do poder de polícia. Por que que é um particular em geral? Porque em nenhum momento eu disse que a Aline, que o supermercado de Aline tinha algum tipo de vínculo com a administração. Eu não disse que ela tinha um contrato, eu não disse que aquilo era para ver uma licitação. Eu não falei de nenhuma relação dela com a administração. Se eu não falo de nenhuma relação dela com a administração, aquela punição é fruto do poder de polícia, porque ela é um particular em geral. Aí tu diz, professora, mas a fiscalização não foi feita por um administrador? Sim,
Não confunda. A fiscalização ela é feita pela administração. Mas o supermercado que está sendo fiscalizado tem alguma relação com a administração? Não, ele só está sendo fiscalizado. Estão percebendo a diferença? Vê um outro exemplo que já caiu na prova do CESP. Foi até uma prova do IBAMA. Vocês vão entender por que eu decorei, porque foi do IBAMA. Disse assim, ó, um agente do IBAMA, um agente do IBAMA fiscalizando uma fábrica, viu que essa fábrica estava poluindo o meio ambiente, aplicou uma multa e mandou a fábrica reparar o dano. A fábrica está sendo punida, sim ou não? Sim. A fábrica é um particular? É. Uma pessoa jurídica é um particular. Está recebendo a punição. Essa punição é fruto do poder disciplinar ou fruto do poder de polícia? Poder de polícia. Porque perceba que em nenhum momento eu disse que a fábrica estava ligada à administração pública. Ela foi fiscalizada pela administração, mas ela não tinha nenhuma relação com a administração, o que é muito diferente. Então, de regra na sua prova, quando um particular for punido, de regra, é um particular em geral. De regra, a resposta da sua prova vai ser poder de polícia. Mas pode ser que a resposta da sua prova venha a ser poder disciplinar. Vamos devagarzinho. Imagina que isso daqui é uma licitação, está acontecendo uma licitação. E a empresa de Aline está participando da licitação. Só que em licitação você tem que mostrar a regularidade da sua empresa. Só que a empresa dela estava cheia de débito. E para ela poder participar, ela falsificou um monte de documento. Aí falsificou um monte de documento, começou a participar da licitação, no meio da licitação descobriram a fraude dela. Ela merece uma punição? Merece. Tem uma punição lá na lei de licitação que não interessa para a gente agora, é o seguinte, ó, por exemplo, a suspensão temporária da possibilidade de licitar e contratar. Se ela falsificou documento para participar daquela licitação, pode ser que ela receba a suspensão temporária e ficar sem um tempo sem poder participar de licitação e contratos? Pode ser que isso aconteça. Perceba, ela é uma particular que está sendo punida? É. Agora, essa punição é fruto de poder de polícia ou fruto de poder disciplinar? Fruto de poder disciplinar, porque eu disse que ela estava participando de uma licitação, fez uma fraude em uma licitação e recebeu uma punição da lei de licitação. Perceba, eu demonstrei que existia um vínculo daquela pessoa com a administração pública. Por isso que é poder disciplinar. Vê outro exemplo? Imagina que a minha empresa ficou de produzir, sei lá, esse equipamento aqui, imagina que é alguma coisa importante. Ficou de produzir esse equipamento daqui e entregar até março de 2015. Só que eu só entreguei agora, em julho de 2015, por culpa minha. Eu atrasei, então eu cometi um atraso. Perceba o raciocínio. A administração pode me multar, por exemplo, pelo atraso na entrega? Pode, sem dúvida nenhuma. Esse atraso, essa multa, é fruto do poder de polícia ou poder disciplinar? Disciplinar. Porque lembra que eu disse que eu assinei um contrato com a administração pública? Se eu assinei um contrato com a administração pública e não estou cumprindo este contrato, ela me dando uma punição é fruto do poder disciplinar, porque existe um vínculo com a administração. E prova da FCC gosta muito do tal do aluno de escola pública. Imagina o seguinte, imagina que tem lá um psicopata mirim na escola pública, porque não vem achar que psicopata é só a partir dos 18, viu? Não é quando a pessoa se torna maior de idade que ela vira psicopata, ela nasce psicopata, o que é muito diferente. Então imagina que tinha um psicopata mirim, um mini monstro juvenil lá na escola pública. Ele pegou uma faca em casa e levou na mochila do colégio escondida. Quando chegou na hora do recreio, ele pegou a Aline e começou, coitada, ela tá assim, pelo amor de novo, né? Pegou a Aline, que é a coleguinha dele, e começou a esfaquear. Mas não matou não, Aline. Ele só queria ver teu sangue escorrendo. Começou a esfaquear o braço, a perna, só para ver a Aline sofrer. Perceba, esse filhote do capeta pode receber uma punição da diretora do colégio, por exemplo, uma suspensão. Claro que pode, ele esfaqueou uma pessoa dentro do colégio. É um particular que está sendo punido? É. Mas esse particular, esse aluno, não tem vínculo com a administração? Tem. Tem, porque se ele é aluno de uma escola pública, ele está ligado à administração. Então, perceba a diferença. Se não demonstra esse vínculo especial na sua prova, poder de polícia. Se demonstra um vínculo, poder disciplinar. Beleza? Volta comigo. Voltando comigo para cá, a gente visualiza o seguinte agora, ó, vamos montando o resto dos esquemas. Deixa eu voltar para cá, deu print nessa tela, que eu vou para a tela de antes, beleza? Essa, pronto, deixa eu voltar. Então, o particular, quando recebe uma punição, é poder disciplinar. Eita, botei marca texto, deixa eu botar a caneta, mudar a cor, pronto.
Então, essa punição é poder disciplinar? Sim, desde que exista entre o particular e a administração algum vínculo. Então, tem que existir o vínculo. Se não existir esse vínculo daqui, é poder de polícia e não poder disciplinar. Beleza até esse ponto daí? Deixa eu só mostrar o slide para ver o que a gente já viu. Então, é aplicar punição a quem? Aos agentes públicos e aos particulares, espaço gigante vinculados à administração pública. Só que aí vamos botar o resto das palavras-chave aqui, ó. Poder disciplinar, ele é um poder interno. Poder disciplinar, ele é um poder interno. Por que ele é interno? Perceba, ou ele se aplica ao servidor, que está dentro da administração, ou a um particular vinculado à administração. É por isso que ele é um poder interno. Igualzinho ao poder hierárquico, não precisa explicar essa parte de novo. E o poder disciplinar é um poder não permanente. Aí tem diferença. Aí tem diferença do poder hierárquico para o poder disciplinar. Por quê? Olha o raciocínio. No poder hierárquico, a gente viu que do seu primeiro segundo como servidor até seu último segundo na vida funcional, existe hierarquia. Existe o tal do poder hierárquico. Agora, poder disciplinar. Pode ser que exista um servidor que passe 40 anos trabalhando no mesmo local e não receba nenhuma punição? Pode, basta que nunca ele tenha feito nada de errado. Tem gente que é completamente certinha, tem gente que chega sempre na hora, sempre é respeitoso, sempre é organizado, sempre denuncia as irregularidades, nem fofoca faz. Às vezes é até difícil conviver com essa pessoa, né? Então é uma pessoa extremamente certinha. Ela trabalhou durante 40 anos na administração. Nesses 40 anos, existiu poder hierárquico? Existiu. Agora, nunca existiu poder disciplinar, porque o poder disciplinar ele só surge quando surgir a necessidade de aplicar uma punição. Perceba essa diferença. Então, poder hierárquico é permanente. Poder disciplinar, ele surge quando surge a necessidade de aplicar a punição, aplica a punição, volta a dormir. Aplica a punição, volta a dormir. É por isso que ele é um poder não permanente. Beleza esse ponto? Volta comigo. Voltando para cá, a gente visualiza da seguinte maneira. Deixa eu botar aqui para a gente escrever mais coisa. O máximo de informação possível para tu gabaritar essa prova. Imagina o seguinte. Se eu sei que uma pessoa cometeu irregularidade, eu sou chefe dessa pessoa, eu escolho se investigo ou tenho que investigar? Olha a lógica. A administração, quando sabe de alguma irregularidade, ela vai ter que fazer uma investigação. E se ao final da investigação a pessoa for considerada culpada, a administração vai ter que aplicar uma punição. Perceba o seguinte, olha o raciocínio. Investigação e aplicação da punição. Aonde eu quero chegar com vocês agora? Se eu sei de alguma irregularidade, eu, chefe do setor, eu escolho se investigo ou tenho que investigar? Tenho que investigar. Se eu sei, ao final da investigação, que a pessoa foi considerada culpada, eu escolho se aplico a punição ou tenho que punir? Tenho que punir. Perceba, se eu tenho que investigar e se eu tenho que ir aplicar a punição, esses atos são atos vinculados ou atos discricionários? Vinculados. Olha o raciocínio, como é fácil. Vê o raciocínio aqui, ó. Aline, se prepare. Vou lhe usar de novo, né? Isso meio Coronel Jesuíno. Lembram? Quase Gabriela, né? Se prepare que eu vou lhe usar como exemplo de novo. Imagina que existe uma suspeita que ela,
Aline está desviando dinheiro público. Então, imagina, por exemplo, que isso aqui é o INSS. E ela está desviando o dinheiro do INSS como servidora para o bolso dela. Eu te pergunto, eu, chefe dela, estou com a suspeita de que seja ela. Eu escolho se abre um processo investigatório, eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar. Ela vai ter todo o direito de defesa. Eu nunca posso logo punir. Eu sempre tenho que dar direito ao contraditório e à ampla defesa, não é, pessoal? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu dei nessa investigação o direito dela se defender, mas não teve jeito. O dinheiro está na conta dela, tem, não é isso, filmagem dela desviando dinheiro, filmagem dela passando uma bolsa da Prada no débito, as meninas entenderam o quanto isso é caro. Então tem filmagem dela, tem prova, tem tudo, ela foi considerada culpada por desvio de dinheiro público. Eu, chefe dela, escolho se aplico a punição ou tenho que punir? Tem que punir, porque se eu não aplico a punição, eu estou sendo conivente. E se eu estou sendo conivente, eu estou sendo tão errada quanto ela. Então, perceba, com a suspeita de alguma irregularidade, eu tenho que investigar. Quando a pessoa é considerada culpada, eu tenho que punir. Então, nesse caso, a investigação e a aplicação da punição representam atos vinculados, porque não existe liberdade de escolha. Beleza esse ponto? Só que vamos pensar o seguinte, qual é a punição que eu vou dar para ela? Estão percebendo que é diferente? Eu tenho que investigar, eu tenho que punir. Tá, mas qual punição eu vou dar para ela? Eu vou te dar 2 exemplos. Nesse caso, eu disse que ela era servidora do INSS, então é servidora federal. A lei que rege ela é a Lei 8.112. E a Lei 8.112, ela diz mais ou menos assim, ó, aquele que comete crimes contra a administração pública, a punição é de demissão. Então, a Lei 8.112 já diz exatamente a irregularidade e a punição que tem que ser aplicada. Então, no caso do desvio de dinheiro público, veja, eu tenho que investigar, se ela é culpada, eu tenho que punir, e a aplicação da punição que eu tenho que dar para ela é a demissão. Não existe liberdade de escolha. Então, perceba que a forma de punir, a quantidade da punição, também não tive escolha. Eu tive que demitir. Então, nesse caso, o ato também foi vinculado. Beleza o primeiro exemplo? Guarda esse e vamos para outro. Lembra daquele caso que eu tinha que entregar isso daqui, o equipamento para a administração que eu fiz o contrato, e eu entreguei com atraso? Se eu estou atrasando, a administração escolhe se investiga o motivo do atraso ou tem que investigar? Tem que investigar. Se o atraso é culpa minha, é porque eu estou sendo negligente, a administração escolhe se pune ou tem que punir? Tem que punir. Pode punir, por exemplo, com a multa? Pode. Pode punir, por exemplo, com a advertência? Pode. A depender da gravidade, pode até rescindir o contrato? Pode. E se ela me deu a multa, qual é o valor da multa? Não sei, depende de cada caso concreto. Estão percebendo a diferença? No desvio do dinheiro público, a lei já me diz que eu tenho que demitir. Já nesse segundo caso daqui, a lei não diz exatamente qual punição eu tenho que dar. Pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, pode ser uma multa, não sei de que valor vai ser a multa. Tudo depende de cada caso concreto. Vamos esquematizar isso. Vem para cá. Vindo para cá, a gente visualiza da seguinte maneira. A investigação e a aplicação da punição representam atos vinculados, mas a forma de punir e a quantidade da punição, veja, a forma de punir e a quantidade da punição, pode ser que a lei já diga exatamente de que forma eu devo punir, com qual quantidade de punição eu devo aplicar, como no caso da demissão daquele que comete crime contra a administração pública. Se a lei já me diz qual a punição eu devo aplicar, a forma de punir e a aplicação da punição representam atos vinculados. Agora, naquele meu segundo exemplo da multa, que eu não sei o valor da multa, não sei qual punição vai ser aplicada, porque a lei não me disse exatamente qual punição eu devo dar, aí eu já tenho aqui ato discricionário. Gente, vou tirar aqui do plural, porque agora que eu vi que a concordância está triste. Ó, lê comigo. Ato vinculados. Ficou triste, não foi, pessoal? Vamos corrigir esse negócio aqui. Pronto, tiro o S, que aí fica tudo certinho.
Eu não disse que não pode o mesmo professor dar aula de português, informática, lógica administrativa? Aqui, ó. Pronto. Corrigindo, não é isso? Corrigindo o português. Então, perceba a seguinte lógica aqui, ó. O raciocínio que a gente fez daqui para baixo, dessa parte daqui, ó, foi como é que você vai punir. Perceba, tenho que investigar, tenho que aplicar punição, atos vinculados. Tenho que punir, às vezes, com determinada punição, ato vinculado. Mas, às vezes, a lei me deixa liberdade de escolha. Quando ela deixa, o ato já é discricionário. Com isso, a gente encerrou o tópico do poder disciplinar. Copie essa parte daqui, essa, pronto, deu print. Copie essa parte daqui também, para a gente poder ir para o nosso próximo poder, que é esse daqui, ó, o poder de polícia, poder massa para a gente estudar. Poder de polícia. Olha o que está dizendo aqui a parte do poder de polícia. Vamos ler só por cima. É limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo. É poder preventivo ou repressivo. É um poder normativo ou concreto. Se é concreto, pode ser de consentimento, de fiscalização ou de sanção. Os atributos são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade e é indelegável ao particular. A gente vai gastar um bom tempo agora falando de poder de polícia, mas por enquanto vamos fazendo o conceito de poder de polícia. Deixa eu botar aqui para a gente esquematizar e desenhar. Então aqui a gente tem o poder de polícia. Vou fazer um desenho que você já tem aí copiado, mas é porque eu vou repetir esse mesmo desenho 500 vezes aqui no curso. A gente já sabe o seguinte, ó, que o administrador sai em busca do bem-estar coletivo e o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Então, o administrador sai em busca do bem-estar coletivo. Esse bem-estar coletivo é superior ao bem-estar particular. Só para revisar o que você já sabe. Se o administrador está representando o interesse coletivo, ele está em posição de supremacia ao particular. Não porque ele valha mais que o particular, mas o interesse coletivo vale mais do que o interesse particular. Se ele está agindo com supremacia, esse administrador ele está recebendo prerrogativas. A gente já sabe que prerrogativas são privilégios, privilégios são poderes. Aí aonde eu quero chegar? Perceba, esse administrador, em prol do interesse coletivo, ele pode sacrificar interesses individuais, sim ou não? Pode, porque existe a supremacia do interesse público sobre interesse privado. Então, eu posso limitar interesses individuais em prol de um interesse coletivo. E esse poder de limitar interesses individuais em prol de um interesse coletivo é chamado de poder de polícia. Então, poder de polícia é o poder de limitar interesses individuais em prol de um interesse coletivo. Perceba o seguinte raciocínio. A gente já deu aqui no curso vários exemplos de poder de polícia. Eu dei o exemplo de um agente da vigilância sanitária interditar o supermercado de Aline, que estava vendendo comida estragada. Eu, agente da vigilância sanitária, naquele momento da fiscalização, estou em posição de igualdade com ela ou em posição de supremacia? Supremacia, porque eu estou representando o interesse coletivo. Então, naquele momento, eu posso interditar o supermercado dela? Posso. Estou limitando o interesse individual dela, mas em prol do interesse coletivo, porque a coletividade quer que o supermercado venda a mercadoria da melhor qualidade possível e não mercadoria com qualidade estragada. Então, eu, agente da vigilância sanitária, interdito o supermercado dela, representando a coletividade, estou usando da supremacia e do poder de polícia, limitando o interesse individual em prol de um interesse coletivo. Outro exemplo que a gente já deu também aqui hoje já, não é isso? A gente viu o caso do IBAMA. No caso do IBAMA, a gente viu o agente do IBAMA
multando uma fábrica que estava poluindo o meio ambiente e obrigando que ela reparasse o dano. O agente do IBAMA está em posição de supremacia, está representando o interesse coletivo. E o interesse coletivo é superior ao interesse particular. Então, o agente do IBAMA limita o interesse individual em prol do interesse coletivo. Outro exemplo que a gente já deu, lembra que eu desapropriei a casa de Aline, a lilás com dourado e coelhinhos na porta? Pronto. Naquele momento eu estou em posição de igualdade com ela ou superioridade? Superioridade, eu limito o interesse individual dela em prol do interesse coletivo. Então, quando existe a limitação de interesses individuais em prol de um interesse coletivo, isso é chamado de poder de polícia. Cuidado já com uma coisa, veja só, poder de polícia, só quem tem a polícia? Não, minha gente. Eu não acho estranho a pessoa que está começando pensar assim, porque se eu estivesse começando a estudar agora e me falasse em poder de polícia, a primeira coisa que eu ia pensar era no poder da polícia. Então, para mim, é normal você pensar assim. O nome é que é estranho, deviam ter colocado outro nome para isso. A polícia até tem poder de polícia, mas não é só a polícia que tem poder de polícia. Veja, quando um policial rodoviário federal apreende mercadorias contrabandeadas na estrada, ele está usando poder de polícia? Tá. Mas quando um agente da vigilância sanitária interdita o supermercado, é poder de polícia. Quando o fiscal do IBAMA multa uma fábrica, é poder de polícia. E quando um prefeito desapropria uma casa, é poder de polícia. Prefeito, IBAMA, fiscal, polícia. Então veja que a polícia tem poder de polícia, mas não apenas é a polícia que tem. Então essa é a lógica inicial do tal do poder de polícia, beleza? Volta comigo que eu quero completar um desenho. Completando aqui, a gente vê o seguinte, ó. Eu vou voltar ainda para esse poder de polícia aqui, mas eu quero voltar um slide, eu acho, pronto, exatamente, uma página para te mostrar o seguinte, ó. Tu lembra que quando o particular está recebendo a punição, pode ser poder de polícia ou pode ser poder disciplinar? Perceba o seguinte, ó, só para completar. Se é poder disciplinar, é porque esse particular, ele tem algum vínculo com a administração. Se ele tem um vínculo com a administração, ele está fora da administração, está dentro. Dentro, mas não dentro no sentido de ser servidor. Dentro no sentido de estar ligado à administração. Então, essa punição é uma punição o quê? Interna. Então, é uma punição interna. Já quando eu falo em particular, em geral, o particular está dentro ou está fora da administração? Fora, completamente fora, porque não é servidor e nem tem vínculo com a administração. Então, quando eu uso o poder de polícia, é porque a punição está sendo uma punição o quê? Externa. Então, perceba, quando o ato que atingiu o particular for um ato fruto do poder disciplinar, é porque é um ato interno, é um ato interno. Já quando é um ato que vai atingir um particular em geral, está sendo um ato externo. Então, só para a gente completar esse desenho e voltar para cá, para o nosso poder de polícia. Perceba que aqui a gente já fez o esquema inicial. Vou deixar aqui a parte desenhada, que foi a parte de limitar interesses individuais em prol de um interesse coletivo. Isso aqui foi o nosso poder de polícia. Só que perceba, até agora eu estou dando os seguintes exemplos, ó. Até agora eu dei o exemplo de interditar mercado, multar uma fábrica, deu o exemplo, que mais? De apreender mercadorias. Então, até agora, eu estou falando em poder de polícia repressivo. O que é o poder de polícia repressivo? É quando existe algo de irregular, aí a administração vai lá e aplica uma punição. Então, perceba, o particular, ele já faz alguma irregularidade. O particular faz alguma irregularidade. Aí a administração, em virtude da irregularidade, vai lá e aplica uma punição. Vou botar um nome aplicação só para não ficar ambíguo. Então, vai existir a aplicação da punição. Isso é o poder de polícia repressivo. Perceba que foram os exemplos que eu dei até agora. Existe uma irregularidade cometida pelo particular, a administração vai lá e aplica uma punição. Só que pergunta que cai muito em prova é o seguinte, ó, esse poder de polícia apenas pode ser repressivo? Não, porque o poder de polícia também pode ser
preventivo com a professora no próximo bloco.